Olá, Kelly. Tudo bem, minha querida? Vamos iniciar mais uma live, né? Aqui no nosso momento pandemia, certinho? Estou aguardando apenas a nossa querida convidada de hoje, que é a professora Miliane, psicóloga, tá? Que bom. Um beijo, Mel, viu? Aí tem a Amélia. Oi, Amélia, seja bem-vinda também à nossa live de hoje, tá? Estou esperando apenas a professora Miliane acessar para que a gente possa começar o nosso encontro. Ah, que legal! Que legal, Amélia, que bom. Oi, Seja bem-vinda. Marta. Olá, Mili, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Ao nosso Boa café tarde. com filosofia. Então, pessoal, eu sou a professora Marta Moreira e hoje nós vamos apresentar um tema muito interessante e muito atual. E a nossa convidada de hoje para dividir essa live é a nossa querida psicóloga Miliane. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar também, ok? Bom, Miliane e eu fazemos parte do Café com Filosofia. Esse Café com Filosofia foi criado há 2 anos e ele traz análises de diversas áreas, porque o café é composto por uma série de profissionais. Então, nós discutimos assuntos da área de filosofia, sociologia, direito, psicologia, economia, contabilidade, geografia e história. Todos com os profissionais especializados em suas áreas específicas e fazemos sempre bons bate-papos com análises sobre o mundo contemporâneo. Então, esse projeto Café Live, ele foi pensado após o período da pandemia, porque antes nos reuníamos presencialmente, né? E com temas como Brasil, um projeto que nunca existiu. Lembra, Miliane, dessa noite? Foi muito bacana. Oh, E os, inesquecível. e os Como, nossos como todas, encontros, né? é verdade. E os nossos encontros, além de ter temas bacanas, eles ainda eram regados de bom vinho, boa comida, né? Além do encontro dos amigos. Então, a gente teve esse tema. Tivemos também um tema chamado pós-modernidade, discutimos sobre gênero, família, do qual a gente abordou a questão da afetividade, educação e formação do cidadão. Entre esses e outros, todos numa perspectiva de discussão entre amigos e logo em seguida iniciamos o Café Live e tivemos a nossa primeira reunião no pós-pandemia, que foi uma reunião pelo Zoom. E após a reunião pelo Zoom, a gente observou que seria possível ampliar aquela discussão também para os amigos, né? E foi muito bacana essa nossa ideia, esse encontro de hoje. Ele é o nosso quinto encontro, tá? A próxima será no dia 23 de maio. Hoje iremos tratar sobre pandemia e educação, novas formas de ensino-aprendizagem. A próxima será dia 23, com o tema A Pandemia na Sociedade e as Suas Contradições. E vocês não podem faltar a última, porque a última nós iremos fazer um sarau
com poesia, que se dará no dia 13 de junho. Então, a gente vai estar assim, cheio de energia para finalizar essas temáticas do café com muita alegria, né? Apesar de todos esses acontecimentos, nós precisamos ter esperança, porque sabemos que é preciso superar esses desafios. E vou só dar mais uma palavrinha aqui, Miliane, até passar a palavra para você, ou eu passo a palavra para você se apresentar, é melhor, né? Tanto faz. Eu sei que vai ser um diálogo extremamente orgânico, né? Eu estou vendo algumas pessoas aí se apresentando, já participando. O nosso grupo, como Marta bem colocou, o Café com Filosofia, né? Que somos educadores, nós entendemos que temos um compromisso social. Por isso estamos aqui, não adianta, quer dizer, é um deleite para a gente estar entre nós mesmos, nossos amigos, né? Regado a vinho, a café, a petiscos e a belas ideias, discutindo nos nossos pares vários aspectos do cotidiano que concernem as questões sociais sobre várias óticas. Então, só isso já é um deleite. Mas, para além do deleite, veio essa situação da pandemia. E a gente achou por bem, o grupo como um todo, socializar. Por quê? Porque a gente precisa se fortalecer, né? Não só entre os pares, mas também na comunidade como um todo, em geral. Contribuir com o que a gente tem para trazer e também aprender com o que vocês têm para trazer para a gente. Então, como Marta já colocou, nós somos esse grupo transdisciplinar, que comunica e pensa e propõe, né? Martinha, ela é pedagoga e advogada também, então ela já tem essa duplicidade aí fantástica a complementar. Eu sou psicóloga e educadora, eu sou mestre em educação e também danço. Então, a gente tem várias veias artísticas e de saberes de diversas vertentes e formas, e a gente pensa em contribuir um pouco e aprender também, porque é sempre essa troca, quando a gente concebe o processo de ensino-aprendizagem dessa maneira. Dessa live, a gente tinha pensado muito em trazer, porque educação, quando a gente fala de educação, a gente fala de uma amplitude imensa. E então, Marta vai falar um pouco desse contexto atual, né? A gente vai indo e voltando, a gente pensou na live dessa forma, eu também vou falar um pouco desse contexto, da educação nesse contexto, os desafios que a gente tem, as expectativas que a gente tem. Vamos falar um pouco das ideias de currículo e o que seria mais próximo dessa realidade que a gente tem hoje, né? Sabendo das diversidades, sabendo o que não contempla o que de fato a gente acredita, mas é uma situação emergencial, e trazendo algumas possibilidades. E depois a gente vai abrir um tempo para conversar com vocês, tá ok? Então, vou deixar a Marta falar um pouco dessa ideia contextual, né? Vou complementando, a gente vai entrando nessas atmosferas curriculares e nessas possibilidades para que, pelo menos, a gente trace juntas e para vocês também, com vocês, um caminho. Tá bom? Tá ótimo. Então, muito bom. Gostei. É bem isso mesmo, pessoal, que a professora Miliane trouxe e o que eu tenho refletido muito e tenho vivenciado muito. Então, assim, até as normatizações dos órgãos federais, dos órgãos estaduais e municipais, a nível de educação, eles trazem uma diretriz para esse novo processo, né, de ensino-aprendizagem, e as escolas elas vão se adaptando. Então, diante do atual momento, as soluções de ensino em ambiente remoto, porque nós não estamos dando aula no ensino à distância, isso precisa ficar muito claro, né? E são situações que eu preciso deixar claro, diferentes. Então, assim, para a educação básica, existe uma forma de aplicar o currículo. E no ensino superior, essa possibilidade de educação, né, do processo de ensino-aprendizagem, ele só fez se ampliar ou só fez modificar a maneira de ser inserido. Então, essas questões, elas precisam ficar claras, porque
Como ensinar à distância para a educação infantil, por exemplo? Como ensinar à distância para o ensino fundamental, para o ensino médio? Né? Não é ensino à distância, é educação em tempo remoto, em que o professor vai lá, prepara, planeja, junto com a equipe pedagógica, as atividades, as orientações para que a família possa conduzir esse aprendizado para o seu familiar, para o seu aluno, para o seu filho, né? Para o seu ente, para a pessoa que está ali mais próxima, porque pode ser um sobrinho, pode ser um filho, pode ser um afilhado, seja lá quem for que esteja na casa naquele momento e que é educando. Então, é totalmente diferente. Por que é diferente? Porque no momento atual, quando a gente vai para o currículo do ensino superior, o currículo não parou. O conteúdo ele precisa continuar. Já tinha um embasamento normativo sobre a possibilidade do ensino à distância, legitimado para 20% da carga horária, e esse processo ele foi ampliado nesse momento agora, né, para que pudesse acontecer com novas metodologias. Então, a gente inseriu alguns aplicativos e o professor, em uma semana e meia, mais ou menos, ele e os estudantes tiveram que se adaptar. Então, o que a gente tem? Diante do atual momento, soluções de ensino em ambiente remoto, podendo contribuir e devem ser implementados, apesar de ter que considerar seus efeitos limitados. Precisamos analisar cuidadosamente a normatização do Conselho Nacional de Educação e outras em geral. Vixe, desculpa, gente, caiu. E outras em geral, para que a gente possa ter esse currículo aplicável, né? O que acontece normalmente com essa questão? A gente vai observar que a limitação se dá em ter a tecnologia ou não ter a tecnologia. Essa é uma das questões de como as dificuldades elas são encontradas nesse momento. Então, como eu estou tratando do ensino superior, os alunos do ensino superior, eles também têm a dificuldade para ter acesso àquele processo de ensino, para ter acesso àquela matéria. Diferente, né? Diferente quando a gente trata da educação infantil, tá? Então, a gente tem as estratégias de ensino à distância, ou melhor, as estratégias do ambiente remoto, que são importantes. Deixa só eu consertar aqui rapidinho. Peraí, não, amigo, não precisa. É que o aparelho soltou e não quer grudar. Pronto. Obrigada. Então, nós temos aí uma questão interessante que é sobre a importância dos efeitos negativos, né? Que a gente vai observar que é a dificuldade da família de ter acesso para dar continuidade a esse ensino. Isso quando a gente trata do ensino superior. Agora, na educação infantil, na educação básica, a gente tem a problemática de que não existe uma torre de internet para que todas as pessoas que podem ter um celular em casa possam ter acesso às atividades que são organizadas e encaminhadas. Essa é uma das dificuldades da educação nesse momento de pandemia, porque, como nós sabemos, lá na Constituição Federal diz que a educação é para todos. Exatamente. E agora? Aí vem a pergunta, né, Mili? E agora? Isso. Pois é. Como que a educação pode ser dar para todos? Pois então, Martinha, e nisso que você traz, essa pergunta que fica para que as pessoas reflitam, a gente vai falando, né, do que é que a gente tem e do que a gente não tem para esse momento. Então, assim, tentando objetivar sempre, né, para que as pessoas tenham uma visão muito realista. Nós estamos em meio a uma pandemia, é um evento, né, e aí eu trazer Frigoto, recentemente numa live, trouxe uma citação de Marx, que a gente vai falar que um evento ele pode mudar uma história. Então, a gente está em frente a uma possibilidade de mudança histórica diante do que adveio, né? Que foi este evento, que é uma pandemia, que poderia ser uma guerra, e que nós estamos despreparados para lidar com esse evento, porque ninguém se preparou adequadamente para ele. E o que acontece?
Nós temos que falar, para falar da... Ontem eu assisti uma live do Benildo que ele trouxe isso, eu achei bacana, e é isso, né? A gente não tem como falar de educação nesse momento sem falar desse processo, desse contexto da pandemia e do processo de saúde. Então, colocar as crianças na escola seria colocar em risco toda a população, né? Porque a gente sabe que as crianças são assintomáticas, as crianças são corporais, as crianças se relacionam por experiência, por expressão, por contato, por corpo, né? E mesmo à distância, a gente sabe que essa distância é de 2 metros, imagine um corpo a corpo, passando para os adultos, passando para os seus pares dentro de casa e deixando toda uma comunidade infectada. E a comunidade escolar, ela vai para além dos muros da escola, né? Quando a gente fala de comunidade escolar, a gente vai falar de família, a gente vai falar de comunidade local, território, onde aquela escola está instalada. E então, o poder que a escola tem de contaminação, a gente tem que ver também que é um poder que a escola tem de propagação e difusão do conhecimento. Sim. Então, olha quanto a gente pode fazer e quanto a gente não faz adequadamente, né? Quanto a gente não usa o poder da escola, quanto a gente não usa o poder do conhecimento e da propagação de conhecimento para além dos muros da escola. Quanto a gente fica trancafiado, e que bom que vem uma pandemia ensinar que a gente pode ir para além, mesmo que a gente sinta e fale dessas dificuldades. Porque assim não tem testes em massa para liberar as crianças para voltarem para a escola. O Ministério de Saúde está totalmente negligente, cada hora sai um ministro, o presidente vai na contramão de toda a Organização Mundial de Saúde e todo o quadro sanitário sobre o que é uma pandemia, o que ela representa, o que já aconteceu em outros países. Então, expõe a população e nós temos que ficar dentro de casa, as nossas crianças têm que ficar dentro de casa. Esse cotidiano que é a escola, essa organização curricular que é feita dentro de uma escola para promover um saber e acesso ao conhecimento deste mundo que está fora dela. Olha só quanta coisa. A gente vem mudar esse cotidiano. Esse cotidiano, essa rotina agora, a gente tem que pensar que ele não pode ser organizado na escola. Ele tem que ser organizado, principalmente aí falando das crianças pequenas, porque aí a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de cotidiano, né? A gente está falando de experiências. Isso vai ter que ter uma organização dentro do ambiente familiar. Então, tem ações que são cotidianas dentro do ambiente familiar. O educador tem que dialogar também com a família. O currículo tem que dialogar com essa família, né? O currículo tem que dialogar com esse fazer do dia a dia, que na escola é costurado para estar no ambiente de sala de aula. Tem que ser costurado para este ambiente domiciliar, e formas de estratégias, de organização, de dicas, de orientações para a família. E nesse modelo remoto, por vezes, de acesso para a interação, porque a criança precisa aprender por interação, né? A criança ela não aprende de uma forma a partir de transmissão de conhecimento, memorização, até porque esse modelo educacional não devia ser para idade nenhuma. Né? Então, a gente está falando nesse aspecto, né, de quanto de impacto, e eu já entrei um pouco na questão de currículo, Marta, o quanto de impacto tem essa questão da pandemia e do negligência de um agente. O que o agente que é federativo teria que estar fazendo? Primeiro, ele teria que estar cumprindo as orientações, que são orientações sanitárias. Segundo, para a educação, teria que ter um plano num sentido muito mais amplo do que está sendo posto, que a gente sabe que tem uma revolução tecnológica por detrás, que o governo já queria, que essa revolução tecnológica é para distanciar o sujeito da aprendizagem, né? É para colocar o sujeito mais como treinado, né? Uma pessoa que está ali com outra pessoa transmitindo conhecimento e ele repercutindo o conhecimento sem analisar, sem criticar, sem pensar, sem refletir. Porque a forma como o Ministério da Educação pensa a educação hoje, nesse governo, é uma forma muito tecnicista e de empreendedorismo. Sem analisar que existe um sujeito de outro lado que tem que protagonizar a ação do conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, quando a gente fala em educação, é quem é o sujeito de aprendizagem? O que é esse mundo que ele vive e convive? Por quê? Há diversidades. O mundo que um sujeito está inserido
não é necessariamente o mundo que um outro sujeito está inserido. Então, o Ministério da Educação deveria responsavelmente propor, primeiro, ter um levantamento de demanda dos aspectos sociais e da diversidade de cada território para poder propor, né? E propor com adequação para ver uma acessibilidade, né? E para poder, de fato, reorganizar esse currículo. Reorganizar para uma situação emergencial, porque agora a gente não está falando mais dos conhecimentos formais de ensino. A gente está falando para além dos conhecimentos formais e que também são os temas transversais de educação. A gente está falando de atualidade, a gente está falando de cotidiano, a gente está falando de vida. O currículo agora é vida. Então não dá para a gente querer botar menino para cobrir letra, porque isso, inclusive, nunca deveria acontecer, porque menino não aprende cobrindo letra, menino aprende nos processos de prática de leitura e escrita vivos e cotidianos. Não dá para colocar menino e menina para estar gravando conteúdos, né? E brincando de decoreba. Isso é perda de tempo e perda de vida, né? Então, assim, eu vou passar para a Marta falar um pouco também sobre essa dimensão e depois eu volto para falar um pouco mais, para a gente ficar, né, indo e voltando. É interessante essa questão que você falou, Miliane, e eu trouxe aqui uma questão, né, a nível de governo, de organização governamental, do investimento. Não havia investimento antes da pandemia para o processo tecnológico dentro da escola, né? A ausência de recursos, ela já era um agente limitador para que essa aprendizagem ela pudesse ser ampliada, porque o beabá, bebê, baby, que não é necessariamente nessa silabação que eu estou trazendo, mas o básico, a escola já tenta fazer no seu cotidiano. No pós-pandemia, o que a gente observa? Que, além da carência de recursos, que é algo natural para milhares e milhares de estudantes, né? Inclusive, essa questão do auxílio à alimentação às crianças durante esse período retrata bem essa condição socioeconômica das famílias, tá? E aí você vem com uma necessidade de contribuir com o aprendizado e com o desenvolvimento infantil através de ambiente remoto. Para tudo que eu quero descer, porque é assim que funciona, né? Para tudo. Então, a gente organiza a escola, chama o professor, pede para ele fazer mágica, diz assim, professor, coloca uma câmera de vídeo, um celular na sua sala e começa a gravar as aulas para a família entreter as crianças. Olha a responsabilidade do professor. Ele vai, através de um ambiente que ele mesmo vai criar, estabelecer uma rotina. E a criança que tem acesso, né? Os poucos alunos que têm acesso vão criar uma ansiedade de saber que agora ele vai ter o professor na casa dele através de um celular. E ele vai criar, nessa condição, a possibilidade de aprendizagem através da mediação entre a família e a escola. Só que a maioria não vai ter essa condição. E aí a gente agora já está tendo que repensar outros saberes. Então, assim, não iremos enviar plano de aula para as famílias. O que é para ser feito agora? Ponto. O que é para ser feito? Bom, agora nós vamos ter que criar atividades e levar até as famílias, pelo menos uma vez, para que ela divida aquelas atividades durante a semana e estabeleça com as crianças da melhor forma possível. Da melhor forma possível, entre aspas, porque a mãe tem que trabalhar, a avó fica com a criança e a avó muitas vezes é analfabeta funcional. É a realidade do nosso país, minha gente. Então, quando a gente pensa nessas condições diversas todas, enquanto educador, a gente se preocupa com aquele outro que está no tempo ocioso. Imagine uma criança que tinha toda uma disciplina, né? Acordava pela manhã, ia para a sua escola e lá passava o dia inteiro em turno integral, na sua maioria das vezes, e tinha toda uma rotina estabelecida. E, de repente, para tudo e ela começa a ter o processo de ociosidade. Muitas vezes, na casa dessa criança, não tem nenhum livro. E isso é sério, né? Porque na escola ela folheava os livros, mesmo não sabendo ler e escrever, quando eu falo da educação infantil, né? Ou até mesmo no ensino fundamental, ele tinha a possibilidade de uma leitura
motivada na sala. E agora? Será que tem um irmão mais velho que goste tanto quanto, que possa impulsionar essa questão? Então, assim, a responsabilidade da equipe de coordenação, juntamente com a escola, ela se duplicou, porque ela precisa motivar agora a família. A família precisa se sentir motivada para que ela possa entender que esse processo é importante para a criança não perder a disciplina que foi criada anteriormente. Né? Isso, por isso que, assim, eu vou chamar alguém aqui para a nossa conversa, viu, Martinha? Sim. Você sabe quem é que eu vou chamar para a nossa conversa? Que vai ajudar muito? Não sei se os educadores conhecem. Eu sou inspirada por ela, né? Nós, na verdade, as escolas, elas tinham que ser, nesse momento, equipadas para que para as casas também está tendo, pelo menos aqui em alguns municípios, né? Como Lauro de Freitas e Salvador, estão disponibilizando kit de alimentação, que eu acho ótimo, porque tem criança realmente que não tem o que comer. Então, sim, cuidar da alimentação é essencial, até para promover a aprendizagem e promover a vida. Mas, perfeito, exatamente, então, Clara Luz. Eu sou apaixonada por Clara Luz, gente. Desde eu criança, eu tinha essa história. E hoje, meus filhos, eu faço informação de professor, eu trabalho com essa fadinha. Então, também tem uns kits para disponibilizar para as escolas de leitura, de material didático, tinta, cartolina, vários kits em geral, né? E também orientar as famílias como fazer isso dentro de casa, como fazer com a beterraba uma tinta, com aquele caldo, né? Como fazer massinha de modelar em casa e tantas outras coisas que as famílias podem estar, inclusive no entretenimento com os filhos. Eu sei que é difícil, mas assim, dentro da rotina da família, até o tempo do filho, sim, né? Porque a criança, ela aprende, se estrutura a partir de rotina. Então, sim, essa definição tem que acontecer, porque senão a criança também corre o risco de acontecer o que você falou. Eu não estou falando que esse momento é um momento para ser calendarizado e como um momento de currículo oficial, como um momento que vai ser cobrado, como um momento... Isso não, porque isso causa uma exclusão, já que a gente não tem acesso de todos. Verdade. Né? Não é um momento para ser avaliado no sentido de avaliação mais oficial. Mas é um momento, a gente tem uma avaliação gradual, sim. É o momento de se trabalhar esses sujeitos com a construção que eles já fizeram, para que se permaneça, ao menos, o que já foi feito e que se trabalhe o currículo emergencial que está posto por uma pandemia, que é o currículo da vida. Falar sobre a realidade, trazer sobre múltiplas dimensões, jogos simbólicos, brincadeiras, né? A percepção da criança, o que a criança tem, o que a criança fala. Clara Luz, essa fadinha, ela nos dá uma aula. O que ela faz? O nome já diz, para quem não conhece o livro, é uma fada que tinha ideias. Ou seja, ela subverteu a ordem de todo o céu, né? Por quê? Porque tinha a rainha, que era responsável pelo livro, que era um livro de mágicas, e Clara Luz odiava as lições do livro, porque ela achava monótonas e sem sentido. Então, Clara Luz, ela começa a fazer muitas coisas que a rainha, que a fada mãe e as outras fadas acham um absurdo, porque a rainha jamais consentiria, porque ela faz mágicas diferenciadas. E ela faz uma reviravolta no céu, né? Ela pega um relâmpagozinho inteiro, porque para botar na massa do bolo para ele crescer mais. Ela faz a chuva ficar colorida, porque acha a chuva sem graça, sem cor. E nada disso está no livro. Então, ela vem trazer uma compreensão muito bacana. Ela leva a professora de horizontologia, que diz que só tem um horizonte, e faz a professora ir ao horizonte para parar de falar sobre alguma coisa que ela tem que viver. E faz a professora enxergar 10 horizontes. Então, isso quer dizer o quê? É uma metáfora. Existem muitas formas e variadas formas de ver o mesmo fenômeno, né? E nós, educadores, temos que chegar primeiro para o sujeito de aprendizagem, que pode ser uma criança de educação infantil, um grupo, que pode ser uma criança de ensino fundamental, ensino superior, ensino médio, para saber o que é que aquelas crianças têm de compreensão do mundo. Elas, às vezes, vão saber fazer um planejamento, uma organização curricular para esse momento, e nos vão dar pistas que nós, do nosso pretenso suposto saber, não havíamos pensado. É uma geração ligada na tecnologia.
É É uma verdade. ligação que está aí no Instagram, é uma geração que está aí o tempo todo com memes. Por que não Com usar esses certeza. recursos que os jovens próprios utilizam para lidar com as relações deles uns com os outros e trabalha isso como conteúdo pedagógico e traz a Sim, dimensão de refletir sobre esses textos, porque são textos, né? sim. São textos irônicos, satíricos, de humor, né? Isso são gêneros textuais. A língua portuguesa, inclusive, entra aí. Né? Aprender a Perfeito. trabalhar mais com pedagogia de projetos. Fazer o que a gente pode fazer nesse momento, a equipe como um todo, contando com a comunidade e principalmente com os alunos, desde os pequenos. Se você pergunta no ambiente para eles, eu estou tendo essa experiência, eles trazem coisas incríveis. Eu fiz uma roda de meninos de grupo 4 no coronavírus que eles sabiam coisas que eu não imaginava. Então, Perfeito. assim, É mesmo isso que eles mesmo. não sabem tão próximo de saber, a gente vai trazendo para eles, vai construindo com eles, vai mediando, né? Então, assim, Perfeito. eu trouxe Clara Luz porque eu não acredito que exista nenhuma formação forma de trazer o conhecimento que não possa estar imerso dentro de gêneros literários, artísticos, de campos de experiência e de saber para além da nossa voz e do nosso verbo, né? E aí, Martinha, Exatamente. vou deixar você falar um pouquinho mais, a gente vai indo e Ah, voltando. pronto. Eu gostei muito da sua sugestão de leitura e eu vou recomendar, aproveitar a sua recomendação para pedir quem estiver assistindo que vejam as nossas publicações no Instagram da Creche Nossa Senhora das Graças. Enquanto você ia falando de Clara Luz, eu ia falando, eu vou aqui relatar um pouquinho de como nossas professoras elas têm trabalhado de maneira dinâmica, criativa, interativa e motivadora com os alunos do grupo 1 ao grupo 5. Então, algumas amigas minhas têm me dado depoimentos belíssimos, assim, olha, eu tenho colocado meu filho para ouvir os vídeos das suas professoras e é muito legal, porque motiva eles a fazer atividade que, às vezes, o que vem da escola ele não quer fazer. E isso para nós é uma alegria enorme. Então, a gente tem trabalhado vários temas, já que a gente não pode trabalhar com um currículo organizado, né? Aquele currículo que estava planejado lá antes da pandemia, nós estamos trabalhando com questões, como você trouxe muito bem, Miliane, a questão do desenvolvimento humano, ele vai além. Então, assim, é preciso que a criança compreenda que nesse período ela não pode sair de casa, de que forma você vai ser estimulado para isso? Então, a forma como essa mensagem chega, ela também fala de vida, ela também fala de esperança e ela também conscientiza. E uma questão que eu estava refletindo muito hoje, enquanto Miliane ia falando aí, eu ia reorganizando aqui, é a questão de que a família também está sendo educada, de uma forma ou de Sim, outra, né? Eu não sei se a palavra bem é essa, né? Educada, mas assim, conscientizada do seu papel enquanto primeira formadora do cidadão. E aí, quando você traz essa questão de que, e agora que está sendo lançado esse conteúdo lá, mas que não está sendo lançado com aquela análise crítica e reflexiva de como nós fazemos normalmente dentro da escola. Mas olhe, existe uma formação diferenciada que chega na família e ela tem que interpretar, mesmo por mais simples que essa mediação seja, por mais simples que essas atividades estejam sendo indicadas e orientadas, está tendo primeiro a formação da família para depois a formação da criança. Então, se você trabalha o tema água, a mãe tem que se conscientizar de que ela não pode escovar os dentes com a torneira da pia aberta, né? Porque ela vai ter que falar disso. Aí tem uma coisa interessante para não esquecer, que é a questão da orientação de brincar. Então, como ensinar seu filho a fazer massinha com farinha de trigo, como ensinar a fazer misturas de tinta com o que você tem em casa, como ensinar a trabalhar a parte de geometria com as tampas das vasilhas plásticas. Tudo isso em formato de contação de história ou em formato de orientação feita por essa equipe de profissionais. E eu sei que nessa época devem ter muitas outras. No final da nossa live, eu vou colocar o endereço do Instagram para quem tiver interesse em visitar. Existe lá um campo pedagógico enorme que está sendo criado exatamente por conta dessa necessidade. Então, uma coisa também que eu ia falar, Miliane, normalmente diz assim, ó,
não iremos enviar plano de aula para as famílias, tá? Então, o que é para ser feito? Na verdade, é um plano de aula elaborado pelo professor, analisado e mitigado de forma que chegue até ele de uma outra forma. Porque não existe como você ensinar sem o planejamento prévio. Então, qual é o resultado que se espera durante a pandemia? Você tem. O professor sabe o que ele quer. Talvez a gente não consiga atingir o resultado esperado. Aí é uma outra questão, né? O que são vários fatores que nós já até discutimos aqui, né? Isso. Que é a questão de não ter a internet, que é a questão de não ter o recurso de alimentação, que são vários fatores que podem impedir. Mas, no fundo, nós que estamos à frente desse processo, estamos condicionados a planejar antes e mediar depois. E tem uma pergunta que eu coloquei aqui, que é uma coisa bem interessante dentro desse momento, que é: o que precisa ser garantido nesse momento? O que precisa ser garantido, né? Perfeito. A comunicação com as famílias para minimizar a ansiedade e também as dúvidas, porque toda família quer que seu filho aprenda. A ansiedade dos pais no ensino fundamental, no pré-2, se o menino vai chegar alfabetizado, eu fico observando essa preocupação das mães. Mãe, é natural. Né? Isso, e assim, o que a gente tem que na verdade, tá na frente disso tudo, a Dilma colocou aí, eu concordo com ela, é um momento de expor as fragilidades que já existem, né? Porque isso tudo que a gente está muito de perto observando são fragilidades que já existem. Fragilidades na educação, porque a educação ainda atua, por mais que tenha inovações maravilhosas, a gente ainda tem muito um modelo cartesiano de educação, de exposição e de trazer os conteúdos como se fossem os carros-chefes do processo. Os conteúdos são apenas onde a gente organiza um currículo para dar conta de eles chegarem, né? De os alunos poderem estar calcando, percorrendo caminhos para conseguir atingir. Os conteúdos não tem que ser o começo do processo. Os conteúdos são nossa meta, nosso objetivo final, de serem alcançados. Por isso que tem as expectativas de aprendizagem, né? Então, assim, se a gente faz o caminho, que é o caminho que o aluno é que dita para a gente, se a gente entende desenvolvimento infantil e entende de sujeito em cada fase, como ele organiza o seu pensamento, a gente propõe formas de aprendizagem que são próprias desse sujeito se apropriar. Porque a criança não se apropria do mundo como o adulto se apropria. Né? Um adolescente, ele não se apropria do mundo como um adulto se apropria. E nós, adultos, precisamos voltar a ser criança, inclusive, e erogenizar nosso corpo, trazer zona de sentido, né? Sensorializar, brincar. Né? Os direitos de aprendizagem da BNCC, eles tratam de campo de experiência. A criança precisa experimentar. O currículo tem que estar organizado em experimentações. Não é um currículo rígido que você tem que estar trazendo para o menino aprender a letra A. Não existe a letra A. Letra é convenção. O menino vai aprender experimentando, sendo colocado em situações reais ou situações simuladas de questões sociais, como, por exemplo, uma festa de aniversário que ele vai ter que organizar com a professora, e ali vai estar circulando vários gêneros textuais para o menino começar a entender que a escrita tem uma funcionalidade. E dentro dessa funcionalidade se escreve para que e para quem. Não é uma coisa de que a criança tem... Não é o conteúdo que dita a minha forma de organização curricular. Por isso que eu gosto quando Zabala propõe, e trago ele, inclusive, na minha dissertação, as esferas do conteúdo conceitual, atitudinal e procedimental. E a minha análise é justamente essa. Há muito pouco da consciência do educador e da equipe sobre os conteúdos atitudinais, né? O professor e a equipe estão preocupados nos procedimentais, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando de currículo, de formas didáticas de trazer esse currículo para ser vivenciado. E a gente está falando de conceitos sempre, parece que os conceitos são as molas mestras, mas a gente não entende que tem um sujeito, que é o professor, e que tem um sujeito, que é o aluno, e que tem um processo de ensino-aprendizagem, onde esses sujeitos, muitas vezes, como
eu adorei quando o Pacheco trouxe isso, tem um negócio de um vírus da instrução, né, de que há um vazio existencial porque não há relação. É como se eu transmitisse e você aprendesse. Aí a gente está numa concepção, numa corrente filosófica de aprendizagem muito ultrapassada, né? A gente vai lá para o empirismo. A gente tem que entender que a gente constrói. E a gente constrói trocando e ampliando informações. Vocês aí falando, eu aqui, Martinha aí, né? E dessa forma, a gente tem que entender que há atitudes educacionais, há crenças que têm que ser rompidas, né? Há núcleos internos de cada sujeito, que na hora que eu falo, meu corpo fala junto e meu corpo diz muita coisa, inclusive das minhas resistências. E traz para o meu aluno essa dimensão também, da empatia ou da antipatia, por exemplo, né? E me distancia ou me aproxima. Então é muita coisa, né? Que a gente tem que nesse momento fica muito claro, né? Essas contradições, porque lá tá todo mundo querendo dar o formal. Para quê? Nesse momento, pensar que o aluno vai ou não, sinceramente, ser alfabetizado, fazendo um professor fazer milagre à distância. Perfeito. O aluno precisa necessariamente ser alfabetizado de um ano para o outro, a gente está falando em ciclos. A gente não tem mais essa visão de educação como um momento estanque, que ali tem que ser consolidado tudo. A gente tem ciclos de desenvolvimento. E a gente tem que dar conta do aluno na faixa em que ele está e com o que ele pode aprender dentro daquela faixa etária que ele está inserido. E ainda tem os alunos de inclusão, que a gente entende também que a gente tem que ter uma outra leitura sobre o que eles podem. Potencializar sempre, dar desafios sim, mas a gente tem que dar para o aluno, zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky, o que o aluno é capaz de fazer. Né? Nem a mais, nem a menos. E para isso tem que ter leitura, tem que ter olhar, tem que ter observação, tem que estar realmente chegando ao aluno e entendendo o que ele já conhece, o que eu posso ir provocando aos poucos para que ele vá conhecendo mais. É um trabalho desafiador, é um livro que eu queria até deixar para vocês como sugestão, que é John Dewey, que é experiência e educação, porque ele vai falar justamente dessa relação, que é muito mais complexa e difícil, de fato, para o professor estar trabalhando o currículo dentro dessa proposta mais experiencial, experimental, e muito menos nessa proposta mais de exposição, né? Que eu boto aqui, você é responsável pela aprendizagem. E eu dou uma nota ruim para você, porque você não foi dentro do que eu quero que você aprenda, da forma que eu quero que você aprenda. Ou seja, eu não reconheço o seu processo ativo de aprendizagem na educação, né? Eu não levo em consideração o seu teor de articulador de processos, de automediar-se em processos educacionais e de conteúdo. Então, acho que é o professor também, né? A gente sabe da negligência aí dos órgãos educacionais, principalmente na esfera federal, mas é o professor também, a equipe pedagógica, todos nós estávamos sempre nos vigiando e percebendo quanto nós ainda somos formais, tradicionais, e quanto nós ainda esperamos do outro sem dar ao outro o que ele precisa para dar uma resposta. Né? Então, Martinha, eu falei pra caramba. Eu nem sei o tempo que a gente tem. Fala você agora um pouco. Eu acho bacana essa sua fala, porque a gente está trabalhando atualmente, principalmente na educação infantil, a BNCC 2020, ela é normatização obrigatória, e ela traz para o professor uma outra visão, na verdade, desde 2018, que a gente está com a formação dos professores, trabalhando a BNCC, na educação infantil, tá? E aí eu vou pegar uma questão que o professor Tássio trouxe aqui, sobre as questões socioemocionais que devem ocorrer também no processo educacional, que é o empoderamento da criança enquanto se reconhecer enquanto criança negra, enquanto criança que está naquele ambiente, valorizando a sua família, valorizando o seu bairro, porque isso também faz parte do desenvolvimento humano. As questões que você trouxe, Miliane, são pontuais e são relevantes, porque a escola, ela precisa acontecer, principalmente na educação infantil, que é totalmente diferente
diferente do ensino superior, ela precisa acontecer trabalhando com a visualização da criança enquanto sujeito da relação, enquanto seres diferentes e aprendizados diferentes. Cada um aprende de uma forma, além dos saberes diversos, que são as inteligências múltiplas que cada uma tem. Isso. Só que o que a gente tem observado muito dentro da nossa experiência diária e de planejamento é que a criança pode sim aprender brincando e muitas vezes as famílias não compreendem essa parte, né? Então, assim, cadê o dever do meu filho que não foi para casa? Vem cá, ele passa o dia inteiro aqui e não pode levar dever. Essa cobrança de tudo isso que você trouxe, de que a criança precisa saber ler e escrever para comprovar que ela sabe, é um paradigma que ele precisa ser refletido entre a escola e a família. Então, nos processos de formações, a gente sempre tenta fazer essas questões. Fale. E é super importante você estar trazendo da BNCC, porque assim, mesmo com as falhas da BNCC, porque ela foi passando, né, e foi mudando muita coisa da discussão inicial para a discussão final, principalmente no Fundamental 1 em diante, no que tange a educação infantil. Quando a gente vai falar dos direitos de aprendizagem que estão ali postos, eles estão postos com muita clareza, porque eles estão levando em consideração a forma da criança aprender. Então, um dos direitos da educação infantil é brincar. Exato. Isso é direito da criança como processo de aprendizagem. Então, a família precisa entender, porque também a família não tem que ter não tem que ser pedagogo, né? Família educador no outro sentido, claro. Mas é dever da escola chegar próximo das famílias. É dever da escola chegar próximo das famílias. Família é agente educacional. Não tem que ter trincheira entre escola e família. Família faz parte, porque a criança, ela é a primeira referência que ela tem, são as primeiras figuras de autoridade que ela tem. A criança, a primeira questão que tem no currículo da criança, que é muito importante, é a formação da identidade. Então, a criança está formando sua identidade pelas referências de mundo que ela constrói, as relações com o tempo, com pessoas, com espaço, com o ambiente. Então, aí está no direito de aprendizagem da criança, da BNCC, também conhecer-se. Está no direito de aprendizagem da criança, da BNCC, participar. A criança tem direito de conviver, né? Brincar. Explorar, a criança é exploratória, a criança aprende com as mãos, a criança, dependendo da idade, menor do que 2 anos, aprende com a boca, né? A criança aprende com o tato, com o olfato cheirando, são as múltiplas inteligências e linguagens. Então, a criança, a gente não dirige uma linguagem para a criança, trazer só uma linguagem para a criança é matar todas as possibilidades de exploração desse mundo que a criança tem. Então, assim, é muito canto, é muita música, é sonoridade, é entonação, é cheiro, é sensorial, é visual, é tátil, né? E a criança precisa estar trazendo esses sentidos dela com a exploração desse mundo. Isso está no direito de aprendizagem. Então, assim, é preciso trabalhar com os educadores o direito de aprendizagem, a criança também tem direito de expressar, porque a partir da oralidade é que vem toda a construção desse mundo de comunicação e de relações também, né? Então, assim, o que é importante para a criança aprender? Primeiro, sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, e isso se aprende nas relações. Deixar essas relações mais qualitativas. Trazer para o campo de experiência das crianças a relação de como mediar conflitos também, né? Perfeito. Porque é muito fácil, e todo mundo faz isso, de não deixar duas crianças brigarem e afastar as crianças. Não! As crianças têm que discutir a relação, porque senão viram adultos imaturos. E quando viram adultos, não sabem se organizar numa equipe de trabalho. Então, o que está acontecendo, gente? O adulto é o mediador. O que aconteceu que vocês estão chateados um com o outro? Dá vez e voz a eles. Aí um vai dizer, o outro vai dizer, eles vão se resolver. A gente vai entrar fazendo com que eles entendam que as emoções fazem parte do cotidiano e que resolver situações de conflito é maturidade, é inteligência emocional em desenvolvimento. Então, a criança precisa entender que o adulto acredita nela, que ela às vezes sente raiva e que ela vai resolver esse sentimento, que ela às vezes está triste, não tem problema, a gente fica triste. Falar sobre a tristeza é importante, falar sobre morte é importante,
Se isso é trazido pela criança, falar sobre a sexualidade é importante. Então, assim, os temas vão sendo desdobrados a partir também do momento que as crianças vão trazendo eles. Isso é sócio-interacionismo, né? Você tem que trabalhar com grupos, entendendo que aqueles grupos são compostos de pessoas. E um grupo sempre vai ser heterogêneo, nunca vai ser igual. Então, por que você vai trazer coisas iguais, de formas iguais, para pessoas diferentes? É uma boa pergunta. É verdade, bom demais. E tem uma questão que a Dilma trouxe aí mais acima sobre o ensino superior, que eu quero falar rapidamente, viu? Que a gente tem 10 minutos agora. É muito rápido. A gente ficaria aqui a noite toda, né, Martinha? Ficaria fazendo uma relive. Oh, que delícia! Adoro! A Dilma trouxe uma questão. A Dilma, o que sua filha está vivendo, eu estou vivendo do outro lado, tá? Então, o ensino superior, ele teve que se adaptar, trazendo novas metodologias, que a gente chama também de metodologias ativas, através de novos recursos. Então, nós tivemos em uma semana que baixar aplicativo, tomar treinamento, ver vários tutoriais. A mesma coisa aconteceu com os alunos. O que acontece é que nós temos na universidade alunos de 18 e alunos de 60, 80 anos, que nós temos, né? Nosso amigo poeta Seu Vicente, que é nosso aluno lá da Nassau, e aí a gente observa as dificuldades existentes nesse caminhar tecnológico, porque muitas vezes o seu caminhar é no livro, é do livro para a caneta e o caderno. Aí, de repente, você tem que ter acesso a um computador, e dentro do computador ter acesso a aplicativos, a mexer com a ferramenta, e isso, de uma certa forma, também passou a ser uma forma de aprendizado para ter o aprendizado do conteúdo, para ter acesso ao conteúdo. Quais foram as implicações principais no mundo do ensino superior? Da mesma forma que existe a ausência de recursos para as famílias na educação básica, existe também a falta de recursos para alguns alunos no ensino superior. Mas é diferente porque ele está trabalhando muitas vezes, ele consegue rapidamente resolver seu problema comprando um equipamento de segunda mão ou pegando emprestado na mão de um parente e adequa a sua dificuldade àquela realidade, porque o fim que ele espera é fazer a conclusão daquele semestre. Então, foram alteradas as formas de aula, né? Que é tudo na plataforma virtual, é aula em ambiente remoto, não é aula de ensino à distância, porque é totalmente diferente. Então, nós ficamos lá 2 horas e 30 minutos, 2 horas, depende da carga horária da disciplina, com as reflexões, com várias dinâmicas, né, com várias interações, para que aquele aluno compreenda qual é o objetivo daquele encontro, daquela noite, e no momento das avaliações, não temos mais as avaliações como formato anterior, mas temos atividades avaliativas e que isso foi ampliado. Então, antigamente o aluno tinha uma prova, muitas vezes valendo 10 pontos, hoje ele tem uma prova, um seminário, um fichamento, uma resenha, tudo isso com prazo para ser entregue uma semana depois. Ele enlouquece, a gente enlouquece também, porque amplia-se, né, o processo de correção, mas o que a gente observa é que a gente cria habilidades e competências como autonomia, disciplina, né? A interpretação, ela também passa a ser diferente, porque ele passa a ler mais, então ele precisa compreender. Quando tudo isso passar, a pessoa vai verificar que houve uma mudança substancial na sua forma de ser, porque ele não é mais aquele menino que chega na sala, aquela mulher que chega na sala, aquele estudante que chega na sala e espera o professor falar sozinho todo o tempo da aula. Não, ali ele tem a sala de aula invertida, ele precisa ler antes para compreender o que está sendo feito agora, né? Agora, na área de saúde, realmente, a Dilma, tem os processos, né, dos estágios, que eram estágios orientados por outros professores, que nesse momento é muito arriscado, mesmo com todo o equipamento de EPI, tanto o estagiário de odontologia, quanto de enfermagem, qualquer área de saúde, para o estudante que ainda não concluiu o curso, que ainda não teve a experiência prática, se colocar no mundo pandêmico agora, não é considerado. Existe a resolução do Conselho Nacional de Educação sobre essas questões de estágio, que estão sendo bem divulgadas e discutidas para saber o que será feito com esses estudantes. Mas
Agora, o que está sendo considerado é que é um risco ir para os estágios, tá? Mas, futuramente, eu acredito que esses alunos serão encaminhados, sim, com toda a segurança para esse momento, tá? É fazer essa análise, né? Porque, assim, a gente não tem como garantir parâmetros muito oficiais nesse momento, já que as situações são muito diversas. Então, a gente estaria simplesmente numa postura extremamente excludente, que é o contrário do que a educação propõe, que a educação vem para trabalhar com a inclusão social e com a qualidade de formação que garanta a todos os alunos que possam se fluir na vida. Claro que cada sujeito é um, a gente entende isso, mas o currículo não pode estar à disposição de uns de um jeito e de outros do outro. Né? Como essa relação em relação ao Enem mesmo é absurdo manter. É um absurdo. Né? Se a gente não dá acesso a todo mundo, é a mesma forma de estar fazendo com que os alunos tenham o conhecimento à disposição deles, a gente não pode cobrar algo que a gente não dá. Isso é perverso. Então, essa questão dos cursos é muito essa análise que você está trazendo mesmo. A gente tem que saber o que é realmente oficial, o que realmente compromete, a gente não pode cobrar. E o que a gente pode, nesse momento, estar trabalhando com o currículo é com a vida. Né? É fortalecendo esses estudantes e estar trazendo projetos que tragam para eles reflexões sobre esse momento, esse cotidiano. Mas cobrar avaliação de qualquer forma é abusivo, é absurdo, não tem como. Né? Cobrar conteúdos muito formalizados também é abusivo, não tem como. Então, também deixá-los sem nada e a mercê é irresponsabilidade. A gente vai caminhando com o que a gente pode ter para dar, respeitando essas diversidades, né? E aí, Martinha, eu posso trazer a deusa nativa que eu estava com vontade de apresentar? Tem tempo? Você acha? 4 minutos, se você quiser, a gente faz a relive, não sei. Tem 4 minutos. Não, então assim, vamos ver que as pessoas têm. Só gente, para apresentar um trabalho da deusa nativa, eu vou apresentar só para vocês, Net Beku, tá bom? Que é uma outra vertente que a gente tem de estudo mitológico. A gente tem uma ancestralidade indígena negada, e essas deusas vêm trazer mensagens super importantes sobre a nossa ancestralidade. Né? Essa deusa, ela vai falar muito dessa questão, porque no mito ela acaba ficando cega e ela produz filhotes a partir de abelhas, dessa relação nossa com o conhecimento, que a gente não tem como ter um conhecimento para fora se a gente não tem um conhecimento para dentro. E não tem como ter um conhecimento individual se a gente não tem um conhecimento dentro de um coletivo. Eu resumi bastante a mitologia por causa do tempo. Só para dar conta, que eu acho que assim, a gente precisa dessas promoções, desses agentes, para que a gente saia desse lugar muito científico apenas, né? A gente precisa de narrativas, a gente precisa de mitologia, a gente precisa de arte, para que a gente se provoque na nossa vida adulta e volte a entender esse mundo de uma forma mais complexa, sistêmica e contextualizada, tá bom? Mas, então, vou deixar a Marta agora. A gente representa a próxima live também antes, né, Martinha? Sim. Da semana que vem, do sábado que vem às 17. Exatamente. Não percam, o próximo sábado, dia 23, nós vamos falar sobre a pandemia na sociedade e as suas contradições, e vamos continuar até o dia 13 de junho com o fechamento do Sarau e Poesia. Então, a gente vai estar falando de pandemia e resistência, mas com 1 hora de muita poesia, música, contação de história. Vai ser uma tarde deliciosa, 1 hora deliciosa, né? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Miliane, por sua explanação. Obrigada, Martinha. E essas pessoas lindas que eu tô vendo aí, viu? Grandes companheiros da rede e de fora da rede também. A Dilma, a Inana está aqui, ó, Cida, minha querida Cida Tássio, tem Bia, tem Núbia, tem muita gente, tem meus alunos da Natal. Sayonara entrou aí, Rubem. Jefferson, também da educação, Roquelina, Gal, Tássio, Mara Rosa, tá com seu Sena e Tusca, que eu vi. Obrigada, gente. Né? Tem gente da família, tem gente, companheiro de coletivo, tem companheiros da educação, Núbia aí, ó. Sayonara, gente, só gente linda, Inana Wolf, né? Doralice, Cida. Doralice. Gente, alguém tem alguma pergunta? Acho que ainda dá tempo, Martinha.
Acho que dá uma pergunta rápida, que temos 1 minuto. Qualquer coisa a gente pode escrever também, viu? Para o Exatamente. perfil do café. Tem o Instagram do café e tem o YouTube do café com filosofia também. Além de mim e de Marta, que a gente também tem os nossos, né? Vocês podem estar botando por direct alguma pergunta. Isso. Não é isso? Coletivo Café com Filosofia. Acessem e fiquem por dentro das novidades. Nós temos 15 segundos, 14. Ó, um beijo grande. Um beijo, gente! Obrigada, Martinha. Obrigada, gente. Um beijo grande. Obrigada. Tchau, gente. Salva a live.